eu diminuo o som que eu tô fazendo. E quando eu diminuo o som, eu enxergo melhor. Eu crio melhor, tem mais espaço. Inclusive na fala, agora. Tem mais espaço sobrando. Então, o nosso grau de nitidez fica mais aguçado. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Muito bom, estamos aqui no estúdio hoje para filosofar sobre a vida. A gente gosta de fazer isso. E para esse papo a gente tá com uma pessoa super especial aqui, porque assim, faz um tempo que a gente tava planejando esse encontro e aí esses dias a vida tá tão movimentada e para falar sobre a vida, a gente chamou o João Gabriel aqui, porque a gente ainda não conseguiu ter um papo profundo sobre a vida. Conseguiu, né? Nas nossas mesas de refeição, mas podemos ter mais tempo de qualidade. Ter mais esse tempo e um papo mais profundo ainda. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui pra gente conhecer um pouquinho mais de você também. Coisa boa, estamos aí. Tô bem feliz também, gente. Vai ser legal, porque a gente pensou em fazer um papo assim, onde a gente possa nos aprofundar sobre essa jornada da vida, as nossas experiências, sobre as mudanças também que a vida faz com que a gente possa se transformar, mudar e o que quiser, né? No caso, o João Gabriel, cantante dourado, agora está se apresentando como João Gabriel, então uma nova fase, tem tudo a ver com o que a gente vai trocar ideia também. É legal falar sobre isso, né? É, toda essa ideia de mudança mesmo, né? E acho que trazendo muito essa perspectiva, eu tenho falado assim, tanto nas minhas abordagens, nas conversas e trazido em algumas questões, em algumas letras de música também, a questão do teatro da vida, né? Perfeito. Então acho que vamos caminhar por aí bastante. Assim. O João é um músico de rezo. Você se considera um músico de rezo ou não? Sabe que eu não curto muito esse nome, cara. Qual seria a definição? Porque eu sinto que a música de rezo, talvez ela engloba muito dentro de religiões, assim, né? Então, assim, eu percebo que nas minhas canções eu nunca falei de entidades, né? Santos, santas. Então, eu sinto que eu não trago isso nas minhas canções, né? A gente tem um conceito lá no Sul que a gente fala bastante, que a gente canta pro bem viver. Perfeito. A gente canta pra viver bem, é algo mais trazendo o olhar, assim, da pureza mesmo, da simplicidade. Eu acho que é mais por aí, assim. E existe também o conceito da música medicina, né? Música medicina Que aí é um pouco diferente das canções que se compartilha às vezes num Spotify. Perfeito. Por exemplo, que aí é outro tipo de viés, assim, né? Legal. Eu acredito que se você tá conectado com a gente, você já deve ter escutado alguma música dele. Tenho certeza, em alguma playlist. Com certeza. Nova Era, alguma playlist consciente, tem música do João. Aí que tá, ao mesmo tempo que eu reconheço que as pessoas que me escutam são pessoas que estão, assim, digamos, nesse nicho, assim, né? Nessa galera, né? Música consciente. E eu também me considero parte dessa galera, né? Mas eu sinto que até tá acontecendo um movimento aos poucos. Eu sinto que aos poucos a gente vai começar a ver mais isso. Que é de uma saturação também. E de, às vezes, da galera começar a querer buscar a espiritualidade na prática mesmo, no mundo da matéria mesmo. Sim. Navegando mesmo por todos os lados, até que talvez vá transcender um pouco essa bolha, sabe? Eu sinto que, de alguma maneira, inclusive com esse movimento, né, de pegar o meu nome de batismo, né, por esse momento e lançar um trabalho dentro do meu nome de batismo, é justo também uma simbologia de saber que, tipo assim,
Eu posso querer me apresentar num barzinho com as minhas canções. Que são canções que falam de como eu sinto a vida, de como eu vejo a vida. E que isso não tem nada de místico, não precisa ser místico, né? Pode ser normal. Eu tô vendo vários músicos que estão nesse mesmo pensamento que você, assim. É legal, a gente já tem um episódio, falar pra galera que já tem um episódio com o João, mas agora já tem um novo caminhar. Vai ser faz legal. Um tempinho já, acho que faz mais de um ano que a gente faz 3, eu acho. Dois anos. Muita coisa mudou. Olha que legal. E aí, também, como vocês puderam perceber nesse comecinho já, como é legal a gente se conecta nessa frequência de falar sobre a vida, de falar sobre os movimentos, de falar sobre a presença. Tem muita coisa legal, então fica aí que vai ter bons insights para você, tenho certeza. E a gente começa tradicionalmente com o nosso brinde aqui num cacauzito. Cacauzinho, Eba. tintim, saúde, ixi, cacau. Saúde. Muito bom. Cacau trazendo nutrição, trazendo esse carinho, esse quentinho pro nosso coração, pra gente compartilhar aqui nosso ponto de vista com você, para te tocar em alguns pontos também. Eu acho que é bem especial usar essa medicina, né? Consagrar essa medicina nos episódios. E para você que quiser conhecer mais os produtos da Sativa, o site é sativa-superalimentos.com.br. Tem o cupom de desconto, TribeZen. E tem vários outros produtos muito, muito gostosos lá. Se você quiser achar esse produto que a gente tá usando aqui, a massa de cacau 100%, tem a versão orgânica também. E a gente super recomenda, nas nossas cerimônias também usamos esse produto. E aí temos aqui na mão um presentinho pro João levar nas suas viagens. Chegou aquele momento? Chegou. Não acredito, gente. Mata. Nutrição regenerativa da floresta. Gente, todos os dias que eu tô aqui na casinha de vocês, eu passo pelo armário e eu vejo aquele monte dos recipientes, né? Dos matas, e eu fico, cara, eu quero, tipo, fazer assim, e pegar tudo. Você vai gostar. Só disse que eu ia ganhar um presente, eu fiquei tão feliz, gratidão. Esses dias a gente até fez um suco aqui super gostoso, a gente fez uma mega receita, assim, colocamos maracujá, banana e colocamos leite de castanha, e ficou muito bom, né? Muito bom. 2 maracujás, 2 bananas, anote a receita, Vai lá. Você que tá em casa. 2 maracujás e, tipo, 2 bananas bem maduras, assim, pra fazer pra umas 5 pessoas, vai? Perfeito. Aí, um pouquinho de abacaxi congelado, né? Foi. Umas fatiazinhas, assim, de abacaxi congelado. Esprememos um limãozinho, porque o limãozinho, ele abre, assim, ele dá um... Ele traz um... Assim, quem tá vendo o rosto consegue ver. Quem tá só escutando, ele dá um azedinho, né? Mais o pozinho. Isso, leite de castanha. Leite de castanha da mata. Isso. E o que mais? E o jambo, né? Jambo. E o jambu. Ah, é jambu. 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 Jambu, que eu não conhecia, nunca tinha provado. É uma frutinha que parece um disco voador. Foi 2 ou uma só? 2, 2 pequenininhas, assim. Deu, assim... Ficou bom, hein? Deu pra 5 pessoas. E... refrescante demais, né? Eu gostei dessa receita aí. Super tropical. E pra quem tá aí nos vendo, assistindo, na sua tela tem o QR Code nosso aí para se conectar mais profundamente conosco, fazer um canal mais próximo de relação, ou você pode entrar no nossa bio do Instagram, @TribeZen, ou também links.tribezen, tribezen.com.br, nos encontre, porque aí você vai cair nos links que você pode entrar na nossa comunidade do WhatsApp, né? Muito legal a comunidade. O que tem dentro da comunidade? Porque nem sempre a gente fala. Olha, muita coisa rola lá. 3 grupos, é muito legal, porque assim, temos lá um grupo que a gente tem o chat geral, onde a gente conversa, tem trocas profundas, o pessoal manda áudio, o pessoal parece que todo mundo se conhece mesmo. É Conexões, muito gostoso. Brasil todo. E aí a gente também tem um grupo que é o Ofereço Procuro, onde a gente tem algumas trocas muito legais também quando eu tô procurando algum tipo de serviço, algum tipo de terapia. Então nada melhor do que a gente se nutrir ali através dessa tribo, né? Dessa rede de apoio, nutrir o trabalho do outro, ser nutrido também. Então sempre quando a gente precisa de algo ou quando a gente também tem algo para oferecer, a gente coloca nesse grupo. E é muito legal essa rede. Todo mundo consegue vender lá, consegue também oferecer, divulgar trabalhos. Então, Sim. Esse é o Ofereço Procuro.
E temos também um grupo, né, que é de quem às vezes participa de alguns movimentos aqui com a gente, que é de alguns estudos que a gente tem também das medicinas. Com as Sagradas Medicinas. E é muito legal, assim, as nossas trocas são profundas. Esses dias é muito interessante porque, assim, não é sempre que eu consigo ouvir o que todo mundo coloca lá ou ler o que todo mundo coloca lá. Mas naquele dia que eu abro o grupo e aí eu paro para ouvir alguma coisa, um áudio, ou ver alguma recomendação, é tão fino esse campo que parece surreal, porque a gente construiu isso de forma online, mas eu vou lá e tem exatamente aquilo que às vezes eu tô precisando ver, né? É muito bom, isso, muito legal. Trocas. E também você vai achar um link que é para cadastrar na nossa newsletter gratuitamente. Toda sexta-feira a gente manda um e-mail às 8h08 da manhã, que é um resumão do que a gente está vivendo, histórias que a gente só conta lá, agenda que tem eventos que a gente só divulga nesses lugares mais íntimos, porque às vezes acaba muito rápido e a gente quer uma egrégora mais filtrada também, quem está mais próximo da gente. Então a gente divulga nesses canais, é muito legal, cadastrem-se, que vale super a pena. E é bem legal, porque assim, ó, tanto a newsletter quanto o grupo do WhatsApp são canais totalmente gratuitos, como esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui com você. Mas também, se você está aqui acompanhando a gente, sente que ressoa o nosso campo, a gente tem um evento muito legal, uma imersão que a gente vai fazer esse ano em junho, dia 13, 14 e 15 de junho. E é um jeito também de você, se você se sente conectado, sente que o Torb Zen faz parte aí da sua jornada e gostaria de contribuir também para esse projeto, ir adiante e também se nutrir de algumas ferramentas, de coisas que a gente foi aprendendo ao decorrer desses anos. São 4 anos entrevistando muitas pessoas, conhecendo muitas técnicas e aplicando na gente algumas coisas. Então, o nosso intuito no retiro da Chave Atma é a gente poder compartilhar com você algumas coisas que fizeram sentido pra gente e ter esse momento também da gente se relacionar mais pertinho. Fizemos 5 edições da imersão de fotografia na natureza e a gente percebeu que a gente tinha que ir fundo no autoconhecimento. Tinha que ir fundo nas coisas que o pessoal estava pedindo no próprio retiro também. Então, esse é o melhor que a gente tem para a gente se encontrar, ficar um fim de semana juntos. Imagina só, com pessoas que estão alinhadas na sua frequência e você ali pegar ferramentas essenciais. A gente fala as chaves essenciais para você, né, trilhar essa jornada com mais leveza, com propósito, com uma rede de apoio. Vai ser muito legal. E procura a gente lá no Instagram, procura a gente na comunidade, para você garantir. São poucas vagas, né? Legal? Então, bora pro papo. Né? Agora o Cacauzinho já tá começando a abrir o coração. Né? Sabe quanto que é o efeito dele? 5, 10 minutinhos já começa... Já começa a sentir. É bom porque assim, ó, a gente tá consagrando o Cacauzinho juntos hoje, mas... Sexta-feira a gente vai fazer o nosso cacau. Esse episódio vai no ar provavelmente depois de sexta, né? Mas a gente vai ter o nosso cacau da paixão, que a gente nomeou. Um amigo mandou pra mim... Cacau da paixão? Um amigo meu mandou uma mensagem e ele tava, acho que no primeiro que a gente fez, que você também tava. E ele falou assim pra mim esse ano, bem no comecinho do ano. E aí, Sol, eu tô arrumando aqui minha agenda, vai rolar aquele cacau da paixão? Aí eu falei assim, nossa, amigo, que nome legal. Aquele lá com o Cadu foi o primeiro? Foi o primeiro. Rapaz. E foi um super encontro. Mas vamos explicar o que é, porque a galera entender do contexto aí. É um evento no nosso espaço, na nossa casa, onde a gente reúne um grupo bem seleto de amigos que está conectado por essas vias que a gente falou. E aí, cacauzinho, celebramos em união, em cerimônia, esse cacau. E música, medicina, música consciente. Mas acho que o ano que vem a gente vai ter que fazer num lugarzinho maior. Porque esse ano ficou uma par de gente de fora, né? Tá acontecendo isso. É muito legal, porque tá sendo como se fosse uma nova espiral, assim, daquele momento que a gente teve, que foi de uma forma muito fluida. A gente não combinou nada, né? Naquele ano que você foi em casa. E a gente entrevistou você. E aí eu lembro que o Cadu entrou em contato e eu falei pro Cadu, falei assim, o Cadu, pra quem não conhece, é o Carlos Cassaú. Ele entrou em contato e falou assim, Sol, vem aí no meu workshop de breathwork, tô aqui em São Paulo. Eu falei assim, enfim, a gente vai tentar ir, mas o João, o cantante, né, na época, tá aqui em casa, não sei se vai dar. Ele falou, pô, o cantante tá aí, cantante, fala pro cantante... Fala pro cantante vir também. Que legal. Foi muito legal. E já foi uma galera, né? Já tinha umas 20 e poucas pessoas, assim, naquele lá.
Sim. A nossa casa tem essa coisa, assim, quando a gente se propõe a abrir as portas da nossa casa para receber as pessoas, vai aparecendo, assim, né? De repente vira um Essa pontinho de mágica. encontro ali que a galera começa a chegar, começa a se nutrir, se relacionar. Você sente também que as pessoas que você vai se conectando, normalmente elas vêm nesse fluxo natural, vai se encontrando, vai se magnetizando, porque você não vai buscar, nossa, eu vou ali, vou aqui, parece que o negócio acontece. Como que flui pra você nesse sentido? Total, total assim também. Houve períodos na vida onde eu fiquei mais recolhido, assim, né? Por exemplo, esses últimos anos, que eu tive muito indo pra floresta todos os anos, foram, assim, 2, 3 anos que eu fiquei mais recolhidinho, assim. E eu sinto que eu parei de sentir um pouco desse fluxo mágico que vai alinhando e conectando. Mas nessa última viagem que eu comecei a fazer em fevereiro agora, eu senti total isso de novo, assim, de começar a caminhar e ter essa sensação dentro, assim, né? De tipo, cara, vai indo que vai acontecendo e é sempre mais bonito do que a gente poderia imaginar. Porque eu tava sentindo falta dessa sensação. Eu tava já num lugar de tanto recolhimento que eu não tava vendo por onde eu poderia ir, assim. Tipo, eu tava querendo ver mentalmente como é que eu ia conseguir desbravar os caminhos e aí não abria nada, porque eu tava parado. E aí foi só começar... Nem show, nada? eu fazia tipo... fazia tipo assim... uma divulgação, né? A gente tem um evento que eu fiz em Floripa, que eu fiz 2 edições agora, por exemplo. Eu fiz uma divulgação de 3 meses para esse encontro. Assim, então, fora isso, eu ficava quietinho na minha, assim. Muito intocado e nesses processos de dieta também, né? Então, também evitando gastos também, né? Porque não tá gerando. Então, fica bem na contenção, assim. E muito resguardo. Mas, eventualmente, sim. Tanto que eu vim pra cá no passado, a gente já se viu também. Mas eu sinto que foi... Era um outro momento. Agora eu sinto que eu tô aqui em São Paulo nessa vez pra, tipo assim, completamente aberto pra ver e sentir todas as possibilidades que aparecem. Só que ao mesmo tempo eu tô muito antenado, tô aprendendo com isso também, de ver como é que cada encontro que acontece ressoa numa parte muito íntima minha, assim, sabe? Então, eu só tô indo onde abre e toca num pontinho especial, assim. Que legal. Porque, assim, graças ao Bom Mistério, assim, tá vindo bastante coisa já. Então, tem que dar essa filtrada também pra Perfeito. ficar na harmonia, assim. Nossa, você sabe que te ouvindo, me veio uma reflexão agora também, porque a gente tá justamente no momento da nossa vida, né? Como a gente tava falando, é um papo sobre a vida, que a gente tá, assim, no movimento máximo. E é aquela assim, ó, mantém o equilíbrio no movimento pra também não sucumbir. Só que, ao mesmo tempo, esse passo que a gente dá em direção ao movimento, ao crescimento, tem essa hora que você tem que... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui pro centro para eu começar a colocar alguns limites em algumas coisas e não de forma rígida, para que eu consiga continuar indo pro lugar certo, né? E eu acredito que quando você fez a sua dieta, meio que você fez isso, você voltou para cá. E aí agora você tá abrindo de novo, mas também observando, né? Para dar os sim certos também. É como se tu fica numa sensibilidade grande, tu fica te sentindo vulnerável, né? E ao mesmo tempo, quando tu tá dentro desse campo de vulnerabilidade, tu sente o que as presenças causam em ti. Então, depois, quando tu não tá mais nesse processo de reclusão, eu tô aqui em contato com várias pessoas, mas eu ainda guardo na minha memória celular o que é os campos, como que os campos das pessoas atuam, assim, né? Então, a gente fica muito mais, assim, com calma, né? Tem um amigo que
que me ensinou uma frase. Me ensinou uma frase, não, né? Assim, Te falou me trouxe uma frase que é: tudo que começa devagar tem grande chance de dar certo, né? Todas as relações também. Então eu levo isso muito assim a sério e indo bem devagarinho mesmo, como diria a música, sem expectativas e sem me tropeçar nas próprias pernas, porque é isso. Eu vou conforme eu dou conta e eu vou devagarinho, assim. Puxa um pouquinho o mic aí. E é muito interessante você falar isso, até porque às vezes as pessoas nos escutam e eles se perguntam, né? As pessoas já me trouxeram isso. Como que eu me conecto com pessoas que estão nessa frequência que vocês estão falando, escutando aí? E eu sinto que às vezes tem alguns pontos interessantes que são portais. Por exemplo, no nosso caso, o podcast é um portal de conexão. Total. E a fotografia é um portal muito forte de conexão e íntimo, que ele leva a gente estar junto. Por exemplo, a gente participa de retiros e aí a gente vive aquele momento, a gente absorve, a gente conecta com as pessoas que estão alinhadas com esse tipo de retiro de autoconhecimento e espiritualidade. No caso da música, é o seu portal, né? E quando também alguém é um facilitador, é um terapeuta, tem outro portal de conexão. Então, no caso, digo assim para as pessoas que nos escutam, às vezes um projeto pode ser um portal legal, mas às vezes, se você não tem nada, pode ser que a sua presença nesses lugares seletos vai ser muito legal, vai ser uma chave para você se conectar, né? Pode vir num evento aí, pode vir num evento que o John tá fazendo lá em Floripa, algo nesse sentido. Total. Eu sinto assim, vamos fazer esse exercício de esquecer um pouco o teatro da vida e tudo. Tu que tá aí escutando, simplesmente percebe que aqui na nossa volta agora tem toda a existência. Aqui a gente tá literalmente no meio da eternidade. E tem toda a vida aqui. E tipo, de alguma maneira, o tempo foi evoluindo e a gente foi criando essas coisas todas e tal. Mas se colocar numa perspectiva onde tu vê que isso tudo é um grande teatro, te faz entrar em contato contigo mesmo, num nível muito íntimo, muito individual mesmo, indivíduo. E quando tu tá perto desse lugar indivíduo, que simplesmente percebe a vida acontecendo, tu vai conseguir dizer não e sim, com muita assertividade, assim. Então, por mais que tu não saiba qual que é o teu projeto, qual que é o teu fluxo de verdade, né? O teu flow, qual que é o teu grupo, qual que é teu clã, eu sinto que se tu tiver atento, vai sempre ter alguma oportunidade de tu dizer sim ou não. Isso vai te aproximando gradualmente, assim. Gradativamente ou gradualmente? Gradualmente. Das pessoas que tu quer te conectar. E mesmo assim, tu vai seguir dizendo sim e não. E tu vai te conectando mais. E vai também seguindo, fechando portas e abrindo portas. Teve um dia que eu tava dando um exemplo para uma amiga minha. E aí eu falei assim, a gente tá aqui nessa sala. E digamos que essa sala, tipo, não tá legal. Mas a gente passa o dia inteiro nessa sala. Há muito tempo na nossa vida. E, só tem uma porta nessa sala. E aí essa porta, ela leva para um corredor. E esse corredor, tipo, é um corredor super sem graça. Mas a sala tem uma almofada, tem um cobertor, tem uma geladeirinha, tem um conforto. Tu fica na sala ou tu sai da sala? Né? Então, a gente foi visualizando que toda porta, ela vai levar para uma próxima porta, que é um mistério. E eu só vou saber abrindo essa próxima porta e me arriscando. Então, de tu também olhar para os teus desconfortos, né? E saber que, tipo, se tá desconfortável, abre outra porta. Por mais que às vezes tu sinta que
o corredor ali que tu consegue enxergar da onde tu tá, ainda não é a porta que tu quer. Não é esse o objetivo que tu quer. Beleza, mas vai indo. Né? Eu acho que abrir portas, movimento, né? O movimento Legal. que faz causar o contraste. É. Esse é o lance. Às vezes, esse lance do bom e ruim, ele acaba afastando essas oportunidades de ficar muito apegado a isso aí não é legal, isso não é. Mas se colocar em movimento, vai dar a experiência do contraste para você e achando novas possibilidades. Eu sempre acho interessante. E o sinal que eu uso é muitas vezes o nível de resistência para que aquilo aconteça. Eu fico muito observador nesse sentido. Por exemplo, às vezes vem um convite. E aí esse convite é em outra cidade. Para ir num retiro, num evento, num show, num encontro. Não sei. E aí, de repente, esse movimento ele veio justo no fim de semana que a gente tá tranquilo. A agenda tá legal. Aí outra pessoa que tá aqui perto da gente também vai. E a gente pode ir junto. E aí chega lá, ainda tem um outro encontro, ou tem um lugarzinho pra ficar, e já começa. Ficou atento nesses. Ou pode acontecer o inverso. É tanta resistência que eu falo. Pois é, eu tenho uma pergunta pra vocês. Como que é? Porque existe um grande paradoxo nesse lugar das resistências. E tipo assim, como que faz pra saber se a resistência é de fato um sinal que não é? Ou se ela tá é justo ela que vai te levar a fazer o shift na espiral? Eu acho que é uma mistura dos dois. Porque ouvindo vocês dois, me veio um terceiro ponto de vista aqui. Bom, isso é ótimo. Que é muito legal, porque, por exemplo, a gente, esses dias foi instruído de fazer... Eu e o Lucas tá passando pelos processos terapêuticos em casal, né? Finalmente a gente falou assim, tá bom, vamos fazer em casal, aceitamos. E aí, falaram pra gente assim, ó. Vocês vão ter que ir numa mulher que é lá em Botucatu, lá longe, não sei o quê, no meio da estrada de terra. E, enfim, vocês vão ter que marcar e o quanto antes. É tipo, isso é urgente. Vocês têm que ir lá urgente. Porque senão vocês vão continuar tendo esses atritos. E aí eu com o Lucas, no movimento da vida, com tudo acontecendo, mas com alguns desconfortos, a gente falou assim, nossa, mas ir até lá, putz, quantas horas? 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar. E ainda vai ter uma parada. Nossa, é um dia, né? 5 horas do dia pra ir. Tá, marcamos. Finalmente marcamos. Deu mais uma treta, marcamos pra ir. Porque, só que fizemos esse movimento, que é um desconforto. Uhum. Tem uma resistência. Tipo assim, nossa, eu não quero andar tudo isso pra ir fazer um atendimento terapêutico. E eu não sei muito bem o que é isso, mas a gente vai. E aí foi interessante, porque quando a gente falou que ia, tudo deu certo. Tipo, aí começou a vir trabalho, vir coisas que falavam assim, ó... Vocês vão ter que investir esse dinheiro, então tá aqui, ó. Uhum. Aí vem a hora que dá o sim. Mesmo tendo um desconforto pra dar esse sim, aí começa a acontecer as coisas que vão aliviando, sabe? É que é um lance que eu investigo assim. Será que essa resposta ela vem do medo? Ou ela vem de uma preocupação? De algo que eu tô ponderando? Então, é bem ficar atento nesse lugar. Porque é realmente uma linha fina. É um estudo fino esse. É muito legal mesmo você trazer isso. Mas eu vejo assim, será que é uma resistência do medo? Porque tem um termo que alguns amigos nossos falam que é o minimax. Conhece esse termo? Esse minimax é um termo onde a resistência acontece para aquilo que o seu ego ou o seu sistema ele não quer olhar. O seu sistema está evitando. Às vezes tem uma aula importante que você tem que ver, dá dor de barriga, dá sono, você começa a se distrair. É o seu sistema querendo fugir daquilo. E como é que é os livramentos? Tem que observar de onde está vindo esse sinal. Eu observo o medo. É o meu sistema aqui querendo fugir daquilo lá que está sendo falado. Nossa, você sabe que eu quase não vim para São Paulo? Olha aí. Olha. Que eu tava lá em Santa Catarina. E aí eu tava, tipo, com a possibilidade de ficar lá mais umas 2 semanas e voltar pro sul, né? Porque, na verdade, eu tinha planejado essa trip toda para fazer junto com uma amiga, que é uma fotógrafa. A gente ia fazendo cobertura um do outro e ia ajudando, enfim, a proliferar, assim, os nossos trabalhos, né?
E ela teve que voltar pro Sul. E aí, tipo assim, faltando uma semana pra eu vir pra São Paulo. E aí a gente tava, né, vendo as nossas agendas, se a gente ia conseguir fazer o evento mesmo, que vamos Sim. fazer agora, sexta-feira. E aí tinha gente, tipo, "Ô, tu vai ficar por Floripa? Vamos fazer um evento aqui." E aí algumas pessoas, ô, tu vem pra São Paulo? Vamos fazer um evento aqui. Aí outra pessoa em Curitiba, e aí, tu tá indo pra São Paulo? Vai passar aqui? E aí caraca, eu fiquei nessa de tipo assim, meu, não tem como eu calcular o que é pra ser ou o que não é pra ser. Aí um belo dia alguém me disse algo do tipo, cara, se tu escolher ir pra São Paulo vai ser bem bom. Se tu escolher ficar aqui, vai ser bem bom. Aí eu, é? Eu que escolho. Ah, que bom. Olha que Tipo legal. assim, cara, a vida é minha. Se eu escolher uma coisa, eu vou botar energia nisso. E aí vai começar a abrir isso. E por mais que eu não saiba nem o que vai acontecer em São Paulo e nem em Santa Catarina, eu vou olhar pra minha vida. Aí eu comecei a olhar pra minha vida. Mano, eu tenho essa conta pra pagar. Eu tenho esse desafio que eu tô tendo. Tenho esse outro negócio aqui. Meu, se eu for pra São Paulo, eu vou conectar com um monte de gente, vou desfrutar, matar a saudade dos meus amigos lá que eu conheço, vou fazer show lá, vai ser maravilhoso. E depois eu ainda vou passar por Santa Catarina, porque eu vou voltar pro Sul, né? Aí eu falei, cara, eu vou. Meu, no que eu disse, eu vou. Aí a pessoa que tava me chamando pra fazer evento em Santa Catarina, aí melou. Olha. Aí começou a melar as coisas de Santa Uhum. Catarina e começou a abrir Curitiba e São Paulo, assim. Que Tem uma dica interessante. que é muito boa, que eu vou trazer pra vocês, que é assim: se aquilo se justifica no agora e você não fica preso na expectativa do resultado, já deu certo. Então, por exemplo, você vai fazer um movimento desse. Se não der certo, tá tudo bem? Tipo, você curtiu a viagem. Às vezes você foi e não fez. Por exemplo, você tem uma decisão dessa pra fazer. Lógico que você vai ponderar a questão dos custos, né? Não vai ousar tanto quando não é, né? Mas se você veio até aqui e o show não aconteceu e você ainda se divertiu, se conectou, já se justificou. Claro. Se liberta das expectativas e analisa de novo. Uhum. Caso não aconteça, como seria? Se a resposta for, pode ser bom, é bom também. Também é bom. Já é um super sinal para sinal verde, Uhum. na minha visão. É, e também tem o fato de que se eu voltasse pro Sul, uma coisa que me fez tomar a decisão também, porque assim, eu realmente tinha que olhar os custos. Então era algo muito importante, que desse certo os movimentos por aqui. Mas uma coisa que me fez não voltar pro Sul é que eu tinha certeza que se eu voltasse pro Sul, eu já ia começar a programar a minha vinda pra São Paulo. Entendeu? Então, tipo, se eu fosse lá, eu ia chegar, ia dar 2, 3 dias e ia falar, cara, podia estar... Seu corpo já respondeu. É legal, é legal isso também. O desenho humano mostra muito essa resposta do corpo. Como que a gente responde, né? Tem pessoas que, como nós, eu sou gerador, né, no desenho humano. E o desenho humano, ele fala que eu tenho que responder aos convites. Uhum. E isso é muito legal, porque eu fico observando. E tem pessoas que têm que fazer o movimento, tem outras dinâmicas, né? Uhum. Como que é a sua, de geradora manifestante? Eu tenho que dar uma olhada, agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que também é responder aos convites e iniciar e avisar quando eu tô fazendo algum movimento, porque senão gera um impacto, assim, tipo... Se eu não avisar. Vamos ver o seu depois aí. Eu acho que eu sou... É um nome duplo que eu sou. Gerador manifestante. Gerador manifestante, eu acho. E eu acho bem que legal. tem isso que... É os convites, mas tem alguma coisinha, né? Isso. E eu percebo também que eu sou serpente cristal, né? Então, serpente cristal vermelha. E a serpente, ela vai rastejando através do instinto, né? Perfeito. Então, assim, pra mim, isso fica muito claro e tem tudo a ver com a conversa também, que eu só... os momentos de maior alegria, plenitude e abundância que eu tive na minha vida,
todos eles foram momentos que quando eu parei pra ver onde é que eu tava, eu me dei conta de que eu não tinha planejado nada daquilo. E que foi tudo assim, realmente escolha após escolha, me colocando em contatos, em direções mais alinhadas e mais fluidas, assim. Rastejando mesmo, assim, pelo Essas destino. viagens Legal, que você né? fez, por exemplo, pra floresta, às vezes tem, né, aéreo, né? Tem toda a estadia, alimentação. Como que ele se manifestou e abriu o caminho pra você fazer isso? As viagens, É. cara, as viagens começou numa relação que eu tive há alguns anos atrás. E a pessoa que eu me relacionei, ela é uma cantora também. E aí eu compartilhava com ela as minhas fragilidades, vulnerabilidades, né? E aí eu lembro que um dia eu trouxe alguma coisa relacionada ao canto, à expressão, assim, tipo, como que eu sentia que existia um lugar em mim que era um potencial gigantesco, mas que na hora de traduzir na matéria, em frequência, em voz, em som, ele não saía como eu sabia que poderia sair. E assim, talvez isso é algo que todo mundo passa em algum nível, né? Hoje tem muita coisa, muito curso, muito retiro para expressão e tudo mais. Mas quando eu falei isso para ela, ela já era uma estudante, né, da tradição Shipibo, que é essa tradição lá da Amazônia peruana, divisa com Acre. E ela me disse, cara, isso aí que tu tá te queixando, se tu fizer uma dieta, vai mudar, vai abrir esse campo de investigação, né? E assim, eu falei, tá bom. Explica aí dieta, o que é dieta pra galera? Tá, não, vamos Tá. lá. Aí eu falei, tá bom, vai rolar. Só que eu não acreditei, entendeu? Só que ela tava sempre rezando, sempre cachimbando perto de mim. E tipo, toda vez que ela começava a cantar, às vezes eu entrava em processo. Eu, tá de indireta pra mim? Que é isso que tá cantando, não sei o quê. Com o passar dos meses, assim, eu comecei a... Tipo assim, antes a gente discutia, aí eu ficava brabo e falava, a pessoa não me entende, acha que sabe tudo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, com o passar dos meses, parecia que cada vez que a gente discutia, eu sentia isso. E aí, daqui a pouco, vinha uma vozinha serena, assim, e dizia, mas e se for tu? E se é outra coisa? E se o caminho, e se o que ela tá dizendo tiver sentido? E se ela tiver te vendo numa camada que tu não tá te vendo? Aí que eu fui dando o braço a torcer, de fato. Aí conheci aí o professor dela, que hoje é meu professor também, né? E bueno, como que foi a tua pergunta? A dieta. Porque você falou de dieta, né? Na floresta, com o Shipibo. Traz pra gente isso aí que é bem interessante. Cara, esse é um assunto muito amplo, assim. Ou traz o que é E dieta. é muito amplo e muito vasto mesmo, assim, talvez muito delicado, mas o que eu sinto de trazer é que essa cultura que eu estudo, né, que eu sou um aluno deles, quando eles são crianças, às vezes eles já começam a tomar plantas específicas. Então, se conectar com essas plantas durante determinados períodos, né? Esses períodos de conexão com essas plantas amazônicas, eles vão abrindo algo. Existe um mistério dentro disso que vai se abrindo, né? Então, lá eles se consideram vegetalistas, que eles falam a língua das plantas. Que legal. Né? Então, é o estudo das plantas e como elas podem atuar no nosso espírito, né? Como elas podem nos limpar
e abrir esse canal mais nítido com o nosso espírito, com a nossa essência, né? Basicamente é isso, assim. Eu acho que tem que experienciar mesmo, né? Pra saber de fato também. Também. Ou a gente pode, tipo assim, ir fazendo... Talvez não seja esse o episódio pra fazer isso, mas... Falar das experiências. E tipo, abrir mais perguntas específicas, Tá. que aí dá pra ir... Se tu quiser fazer alguma pergunta Sim. específica também, que aí dá pra ir desmembrando, porque é muita coisa. É só pra ilustrar, assim, pelo que eu imagino, ver se é isso aí você pode trazer melhor, mas a dieta seria você fazer uma imersão com os professores na floresta com determinado protocolo de estudo com as plantas e silêncio e essas coisas, cerimônias. Hoje em dia tá se popularizando bastante, inclusive a vinda de muitos maestros Shipibo pro Brasil, né? Tem Sim. muita gente que abriu esse portal. Eu sinto que, por exemplo, quando eu levo um grupo pra lá, que eu levo basicamente uma vez por ano, a gente vai num grupo de 10 pessoas pra passar 2 semanas lá. Nessas 2 semanas, a gente faz saunas com várias plantas, toma banhos com várias plantas, faz algumas tomas de plantas específicas em alguns dias, que tem os seus porquês, os seus motivos. Maravilha. E vai tomando ayahuasca, dia sim, dia não. São 6 cerimônias nesse tratamento. Ele é um tratamento basicamente de limpeza, de sanação, de reordenação, para dar um reset, assim, né? Eu falei, no último ano, eu falei, nossa, Panchim, que é o meu maestro lá, eu falei, nossa, Panchim, cada vez que eu venho pra cá é como se fosse o banho do ano. É um banho mesmo, assim, né? Que legal. Banho de verdade. E fica limpo, fica translúcido, assim, né? Que legal. Só que ao mesmo tempo, e aí que entra alguns detalhes, né? Eu sinto que conforme tu vai caminhando dentro desse território e vai conectando mesmo com o trabalho deles, eles vão sentindo isso também. E aí pode se abrir o movimento de tu tomar uma planta específica para estudar. Né? Só que não é com todo mundo que isso acontece, né? Não é sempre que acontece, porque quando tu começa a estudar as plantas, é como se tu já entra num campo de estudar a curanderia também em si. Então, tu já não tá mais também só recebendo, tu também tá aprendendo a movimentar as coisas também, né? Então, é um outro lugar. E acontece que hoje em dia, eu vejo que tem muitos maestros que já começaram até a vender essas dietas de estudo para pessoas que nem estão preparadas para estudar e que nem sabem, nem compreenderam de fato a linguagem das plantas para poder de fato aprender com a dieta que estão pagando para fazer. Então, tem pessoas hoje que, tu tendo a grana, tu consegue. E eles lá, às vezes, te dão e tal. Entendi. Dependendo do lugar, né? Então, assim, é legal tu também ter muita humildade para chegar lá. E eles sempre avisam quando chega um grupo lá, eles falam assim, olha, a gente sabe que vocês no Brasil tomam ayahuasca e tal, que vocês conhecem as outras etnias de lá e muita gente tem casa de medicina também, mas a gente pede que aqui vocês esqueçam tudo que vocês acham que sabem sobre a ayahuasca para vocês poderem aprender como que a gente faz, porque vocês estão vindo aqui na nossa casa. Perfeito. Então, assim, vocês não estão vindo aqui para nos ensinar, vocês estão vindo aqui para receber a nossa tradição. Então, eu sinto que, às vezes, grande parte do trabalho deles é só, tipo assim, calar a nossa boca mental, que já quer
ficar, tipo, comparar. Não, porque lá quando eu fui no outro que tocava o violão, que não sei o quê, que blá, 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 porque a força era assim, assado. Meu, é outra coisa. Isso é muito legal também, porque trazer essa questão da humildade, né? Porque quando alguém abre a porta da casa, porque por mais que é um centro ali que faz esses tratamentos, é a casa deles, eles moram ali, né? E ter essa clareza de falar assim, olha, você tá aqui para receber, né? E explicar essas coisas, eu acho que são essenciais mesmo, porque é muito sagrado abrir a porta da nossa casa para alguém, né? E eu fiquei aqui, ó, pegando o fio de vocês, que vocês entraram no flow aqui, mas queria puxar um pouquinho, assim, porque observando, assim, a forma como você se coloca no mundo e nas situações, eu fiquei bem curiosa, assim, para entender porque, assim, eu sei que o planejamento, ele tem a sua função. Ele também é sagrado, o planejamento, a ordem. E o flow também tem o seu lugar. Mas como que é essa dança na sua vida entre o planejamento e esse flow, essa entrega? E também eu vejo que dentro das suas criações tem muito disso, né? Tem muito dessa dança que você faz entre essas duas coisas. Porque tem ordem, tem estrutura. A gente sente essa estrutura nas canções, né? Queria saber como que é seu estudo dentro desse campo. Olha que legal. Por exemplo, agora eu tava conversando mais com o Lucas e tu sentiu esse movimento. E a gente tava falando medicina e tal, e tu trouxe de novo, tu puxou o fio da linha que a gente estava tecendo para algo importante e para o flow da vida. E aí, me perguntar como é que é esse flow da minha vida é exatamente assim. No momento eu tô conversando algo com o Lucas e aí eu estou aberto para todo o campo. E aí, quando tu traz um convite para a gente falar por uma outra perspectiva, eu também reconheço que, tipo, aqui tu, Sol, ou tu, Lucas, na verdade não é só o Lucas, é vida e vida. É grande espírito e grande espírito. Então é como se, quando eu aceito que a vida me dá sinais através de tudo, quando eu aceito que o que tem à minha volta é vida, eu aprendo bem nessa escola. Eu vou aprendendo nessa escola. Então, eu fico muito atento para os sinais, para os sons, para os convites, para as ideias e também eu fico atento para como que os convites me fazem eu me sentir. Então, por exemplo, talvez se tu tivesse falado algo que tu nunca falaria, por exemplo, vocês estão viajando, presta atenção aqui nisso aqui, que isso aqui que é importante. Eu ia sentir talvez um atravessamento e eu, tipo, ia falar, esse caminho aqui eu não vou ir, não curti. Não curti a maneira que abriu isso. Então, eu ia às vezes querer falar mais de outra coisa, entendeu? Então, como eu senti a maturidade, elegância, a gente começa a se comunicar através de boas virtudes, eu sinto. Então, quanto melhores são as virtudes das pessoas, mais eu quero estar perto, mais eu quero, legal, e mais Perfeito. Eu entendo que é sempre o grande espírito convidando para novos olhares, novas perspectivas. Não sei se responde. Sim. E aqui nos nossos eventos, na nossa casa, na nossa cultura, porque a partir do momento que a gente começou esse projeto Tribe Zen e começou a abrir nossa casa também para trazer pessoas em eventos, né? Cerimônias de cacau, rodas de música, nesse sentido, a gente começou a colocar uma cultura de consciência única, que ela é um tanto curiosa e às vezes desafia um pouco a normalidade das pessoas, porque às vezes as pessoas vêm numa energia acelerada e aí aquele network acontece, é gostoso, tem seu lugar e tudo mais, mas às vezes tem um convite que a gente faz para que tal se a gente ter uma só consciência aqui nesse momento, a gente tá em roda próximo do fogo e a gente falar uma coisa só, todo mundo. Um fala e o outro escuta e de repente o outro vem com uma outra perspectiva, quase que um rito da fala, e tem a música e a gente não se dispersa e a gente fica todos conectados naquela mesma energia.
E isso, às vezes, dá uma balançada, porque tem umas pessoas que são resistentes de não conseguir ficar nesse lugar, mas aos poucos ele vai se encaixando, porque a força do lugar, né? A corrente, ela vai ficando mais forte e a gente vai ampliando essa cultura. É muito legal. É tudo convite, né? Convite, é isso. legal porque, assim, às vezes a gente recebe alguns comentários das pessoas falando assim: nossa, eu gosto tanto do jeito que vocês falam, porque um não interrompe o outro. E aí, é assim, a gente tenta, mas na vida, às vezes acontece, a gente se atropela, às vezes a gente fala de todo mundo junto. Já aconteceu, às vezes, a gente receber amigos aqui e vir essa euforia e todo mundo quer comunicar, todo mundo quer falar, todo mundo quer contar o seu ponto de vista. Mas o convite, eu sinto, né, o que a gente quer que ganhe corpo? Que eu acredito que é esse lugar de presença, esse lugar de conseguir apreciar o que o outro tá falando, de aumentar a nossa escuta, né? Não é à toa, assim, é uma coisa meio clichê falar isso, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos, né? Talvez seja porque a gente precisa escutar cada vez mais, e cada vez com mais profundidade. Então, é só um convite, né? Quando a gente traz isso. Mas eu gosto dessa dinâmica, assim, que a gente vai tecendo, né? O papo dessa forma. E tem seu lugar de networking também, em algum momento, que é o momento adequado, ou que o convite é aberto para que tal conexão, tal troca possa acontecer de forma mais livre daqui a pouco, né? Tem, de repente, uma partilha de alimento, alguma coisa assim. E é legal ir trazendo novas culturas. E eu lembro uma coisa legal do João, que foi assim, eu acho que quando eu voltei do Vipassana, você estava em casa. Foi um dia depois, não foi? Tua? Não foi outra ocasião, não foi no Vipassana não, mas eu lembro que eu voltei de algum lugar. Retiro, Eu voltei de algum lugar e você tava lá, já. Ah, é verdade. E aí, Tava na tua casa. você tava na casa lá em Interlagos. É. E aí eu cheguei à noite, tava lá o pessoal do coletivo, e aí você tava com eles na fogueira lá. E aí eu lembro que tava diferente a energia, porque você setou um campo silencioso, um campo mais sereno. Tava nesse lugar, assim. E você chegou... E eu cheguei agitadão. Retiro, né? Eu cheguei querendo... Trânsito. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi legal, blá, blá, blá. E eu lembro que você olhou e falou naquela mesma frequência serena, assim, ó. Tal. Só que foi muito legal, porque eu já ganhei. Na hora, eu falei, opa, deixa eu respirar aqui, fogueira. A galera tá aqui numa outra frequência. Eu já me adaptei, já me encaixei. Não achei ruim. Foi legal, porque aí eu já entrei naquele fluxo ali. Então, rapidamente, fui sintonizando. De alguma maneira, eu sinto que, tipo, a vida, os encontros e tal, nada mais é que, tipo, a gente se encontrando pra experienciar esse jogo de ser humano e de estar com outros seres humanos. Então, tipo, a gente entrando em várias propostas o tempo inteiro, né? Tipo assim, agora que é uma proposta divertidíssima e super legal. E aí tem luzes e tem microfones. É o teatro da vida. E aí, tipo, outras pessoas escutam. Tipo, é super legal. Aí daqui a pouco a gente vai pra outra proposta, jogar Uno. Tipo assim, cada uma convida o desenvolvimento de algumas virtudes, convida o observar algumas inquietações. Cada aspecto, né, convida um crescimento. E, tipo, de saber também que nada disso é o fim, né? No sentido, tipo assim, cara, se tu tá ali, tipo assim, agitado. Chegou agitado e aí a gente tava lá na fogueirinha, mais calminho. Cara, tu fica ali calminho. Quando vê, já passou. Sintoniza, né? Quando vê, já passou, daqui a pouco já tá outra coisa acontecendo. Daqui a pouco já estamos tudo agitado junto também. Não precisa nem chegar e falar. Às vezes acontece isso comigo, né? E é um feminino que eu tô observando e tô aprendendo também. Mas às vezes eu vejo o Lucas agitado e aí eu falo assim... Nossa, tá muito agitado. Nossa, falar mais baixo. Tipo assim, entra num lugar quase que de uma aversão. E isso daí que você faz é muito legal. Porque esse dia você tava em casa e eu comecei a observar você fazendo isso em alguns momentos. E aí hoje de manhã eu experimentei fazer isso. O quê? Eu comecei de falar mais baixinho. Eu percebo, eu acho que talvez não é nem consciente que você faz. Dá pra ver que é uma coisa natural. Mas você vai falando baixinho. Se a outra pessoa tá meio atravessada, você
tá quietinho. E aí eu fiz isso com o Lucas hoje, na hora que a gente tava fazendo a reunião. Ele tava falando alto e eu fui falando cada vez mais baixo, mais devagar. Você sabe como que funciona na parte de neurociência mesmo, essa questão de acompanhamento e rapport? Ele é o seguinte, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira e mais rápida e mais eficiente é o espelhamento. Então, às vezes, você começa naquele ritmo e já dita em seguida o outro ritmo. Porque aí você entra em sintonia e conduz. Então, o rapport, ele tem muito disso. Entra em sintonia e conduz. Mas também eu gosto disso que você falou, que é trazer o contraste. Às vezes você pode quebrar o estado, distrai alguma coisa, quebra o estado e conduz. E aí vai. Se liga só, que massa, que estudo fino que é. Por exemplo, tá bom, Lucas estava mais acelerado, falando alto, tu começou a falar mais baixinho. Pode ser que num primeiro instante tu consiga fazer isso. Só que pode ser que em algum momento tu tenha medo de achar que tu tá sendo vista de determinada maneira, como indelicada, ou grosseira, ou séria, ou braba. Então, vai abrindo outras camadas de tipo, de tu conseguir então falar baixo e saber que também isso não é um ataque, porque pode parecer como um ataque. Porque fala alguma coisa alta e aí eu te respondo, não sei. Pode parecer indiferença, tipo assim, pode parecer que eu tô querendo dar nos dedos. Indiferença. E aí é um trabalho, assim, de aprender a se transformar na própria santa paz. O que eu quero. E de conseguir sustentar isso simplesmente de um ponto de deixar de não querer ou querer que o outro pense ou não pense. E simplesmente saber, o meu lugar é esse. Né? Você trouxe tipo um ponto muito bom. Alguém vem e fala alguma coisa, às vezes chega, sei lá, uma coisa que acontecia bastante comigo quando eu compartilhava mais da minha vida, assim, na rede social, que as pessoas chegavam, às vezes, com uma intimidade que elas não tinham, né? E aí eu comecei a olhar esse campo de interação. Quando chega alguém ocupando um espaço que não tem, e tu sente essa invasão no teu campo, né? E existem muitas reações que envolvem a outra pessoa. Que seria eu ficar me sentindo meio acuado, ou eu tentar fortalecer mais meu campo e mostrar firmeza pra pessoa. E tem, tipo, simplesmente, que é o que eu mais gosto de cultivar, que é cultivar sempre um estado, buscar nutrir essa conexão com um estado sereno, com um estado tranquilo. E aí, quando alguém chegar atravessado, eu conseguir olhar de maneira tranquila e isso não ser uma resposta para a afobação ou para o atravessamento do outro. Não é mais uma resposta. Eu não estou mais pegando a energia da pessoa e tentando alquimizar e devolver para ela. Eu estou simplesmente dizendo que a minha é assim. A minha está assim agora. E aí tu que se vire com o que tu vai sentir disso. E aí esse trabalho de conseguir fazer isso de maneira elegante, né? De se tornar uma pessoa elegante, né? Isso pra mim é o estudo fino da vida. Assim. É genial, porque é uma dança. E aí você falou um ponto que vale a gente estudar mesmo, que é o ponto do seguinte, da frequência da reação. Então, você trouxe o seguinte, veio alguém acelerado. Se você quiser mudar aquela pessoa de uma forma que você rejeita e quer que ela seja diferente daquilo e tem uma certa aversão, vai dar ruim. Não vai se funcionar. Não importa o quão bem tu equilibra o campo. Exato. Você pode usar a técnica que eu falei até, mas tem que ver a reação. Sem expectativa, sem julgamento, equânime, curiosa por aquela pessoa. Você pega e respeita ela com o olhar, respeita ela com a energia e dá o seu tom. Olha que estudo legal. E só pra acrescentar nesse estudo aí, que agora me veio um baita do insight aqui, porque assim,
às vezes a gente fala muito sobre esse estudo também. É um estudo que eu tenho feito sobre a questão do limite. E até a minha mentora, terapeuta lá, ela vem falando muito pra mim. Ela falou, só, você tem que aprender por limite, limite, limite. E eu fico, tá, mas nossa, peraí. Se eu colocar limite, parece que eu tô colocando limite pro outro. Pra ele não chegar em mim. Mas, na verdade, é isso. O que eu entendi que você tá trazendo é justamente... O meu limite é como eu estou, como eu sou. Nossa, e aí, esse limite, ele é construído. Eu, sei lá, conhecendo as minhas partes, conhecendo de fato como eu interajo com as pessoas, qual é o meu estado natural, sem interferência do campo de outras pessoas. Como eu construo esse limite em mim, ao invés de querer colocar um limite para o outro. Aí você faz um convite. Você pode fazer um convite. Né? Você se coloca na frequência e faz um convite, se necessário. Eu sinto que assim, é tipo, como tu construir uma grade muito, muito grande em volta de ti, que talvez essa grade invisível, né, ela possa ser chamada, inclusive, de campo, né? Onde o teu campo é grande, a tua força espiritual é grande, o teu estudo contigo mesmo é grande, aí, por exemplo, se chega alguém afobado pra ti, tu não vai dizer, não, eu me deixa aqui um pouco, tu não vai dizer isso, tu vai simplesmente, a pessoa vai chegar afobada e a tua grade é tão grande que é como se ela tivesse a 15 metros de ti, a pessoa, e tu pudesse simplesmente falar, não, tô de boa. Sabe? Cria uma distância entre o teu campo e o da outra pessoa. E dá pra fazer isso, talvez, imaginando. Né? Aí deve existir 1000 terapias com técnicas, 1000 formas de visualizar, mas entendendo, né, o básico de, tipo assim, cara, se o meu campo tá estável, eu não tenho que responder reativamente à pressa ou o atravessamento do outro, né? Se repete se você rejeita. Aquela pessoa que às vezes te desafia um pouco, que dizem ser seu mestre, e eu concordo, é assim. Então, como a gente faz muitos retiros, encontros, e se conecta com muitas pessoas, sempre tem alguém que tá ali meio agitado, atravessando. Às vezes a gente pode até considerar um pouco inconveniente. Mas toda vez que a gente conecta, esse receptor recebe com aversão, aquilo vai trazer mais daquilo. É muito interessante, porque é isso, enquanto não aprender a lidar com isso dessa forma equânime, vai se repetir e reforçar. E às vezes, não gosto do jeito daquela pessoa, aí eu tiro ela da minha vida, mas aí vai aparecer de outra forma, né? É isso. E João, eu queria perguntar pra você sobre um estudo fino também que eu percebo em você, que é essa questão do campo. Aconteceram algumas coisas estranhas desde que você chegou em casa, assim. E é muito legal, porque eu gosto disso, sabe? É um negócio, assim, que eu percebo o nível de refinamento do que você tá praticando em relação à espiritualidade. E eu percebo, assim, que você tá aqui esses dias como um grande espelho e que coisas, assim, muito sincrônicas e muito assertivas você vem e traz e fala. E que é exatamente aquilo que eu tô, sei lá, ou pensando, ou rezando, ou alguém me fala. Eu adoro pensando, rezando. E aí eu queria saber, assim, como que é esse estudo do campo pra você? Porque a sensação que eu tenho é que você tá lendo nas nossas mentes. Tá sentindo o campo. Legal. Antes, tem mais uma coisinha que eu queria só... Um adendo também que é muito legal de observar sobre a questão de quando tem resistência, vai manifestar mais, que isso é um fato total, só que também, às vezes, isso pode nos colocar também num aprisionamento de achar que, tipo assim, a responsabilidade é ou do outro, ou que tudo... Não existe algo de fato que possa ser feito. No caso, assim... Deixa eu tentar formular melhor. Digamos, tô numa relação. Aí... Não,
tô numa relação, não. Tô lá numa apresentação. Aí, velho, toda vez que a pessoa chega lá na minha apresentação, a pessoa começa a gritar, velho. A pessoa causa na minha apresentação. Aí a pessoa vai dizer, mas é porque tu acha que eu vou gritar, então eu grito. Tipo assim, velho, não, sai daqui, cara. Não, concordo. Né? Então, tipo assim, tem também esse... Que aí entra o nosso limite mesmo, de tipo, eu falar, não, essa pessoa eu não quero. Tudo bem. Ou de, tipo, compartilhar com a pessoa mesmo, olha, observa isso e vê se tu consegue parar de gritar, porque nesse momento aqui a gente quer conduzir as coisas por esse lugar, né? Então, só assim, porque assim, pros bagunceiros e pras bagunceiras, essa questão do espelho é muito conveniente, né? Mas eu acredito na chave da equanimidade. Você vai... É o que eu falei. A gente pode fazer um convite a partir da frequência equânime. Total. Eu não vou rejeitar, não vou chegar naquela... Poxa, exatamente. E aí vai e faz o convite. Total, perfeito. Aí agora me reforça a tua... O seu estudo do campo, porque parece que você lê mentes, assim. Tá. Pergunta algo mais... mais específico. Tipo... Como que você sente o campo das pessoas? Como que é esse seu estudo com a intuição também, eu sinto? Eu sinto que isso tem muito a ver com o trabalho de canto, né? Porque eu sempre fui muito sincero ao sentir os meus desconfortos. Então, por exemplo, desde a época que eu tocava em bar, sei lá, que eu me sentia mal tocando em bar. Ou às vezes quando eu ia tocar uma música pra alguém que pedia, tu toca uma música, né? Canta um som aí. Eu me sentia mal. Eu sentia que eu queria que acabasse logo aquele momento. Eu não desfrutava do momento em si. Então, eu gostava de música, mas eu não apreciava o ato de estar fazendo música. E eu sempre fui muito sincero com isso. No momento que eu dei atenção suficiente para isso, eu adentrei uma outra camada dentro de mim. Quando eu adentrei essa outra camada dentro de mim, eu passei a reconhecer quem não dava importância para essa sensação. Então, digamos assim, tu é uma pessoa que tu usava muito celular. E aí, tu e as pessoas na tua volta também. Certo dia, tu começou a usar menos. E tu começou a ficar com mais vitalidade. Quando tu começou a ficar com mais vitalidade, tu percebeu a não vitalidade da pessoa que estava no celular. Simplesmente por observar aquela verdade ali. E aí a pessoa que tá ali no celular, ela até pode te dizer, não, eu tô bem. E ela até pode estar bem. Mas de alguma maneira nós, seres humanos, somos iguais. Somos os mesmos. Somos uma consciência só. Então, conforme tu vai entrando nesse lugar de investigação e levando muito a sério os mínimos desconfortos, e por desconfortos, eu não digo apenas mal-estar no corpo, mas eu digo também falta de nitidez. Por exemplo, quando eu tô tocando um improviso e eu começo a me perder, eu diminuo o som que eu tô fazendo. E quando eu diminuo o som, eu enxergo melhor. Eu crio melhor, tem mais espaço. Inclusive na fala, agora. Tem mais espaço sobrando. Então, o nosso grau de nitidez fica mais aguçado. Então, conforme eu fui dando importância para isso, para os espaços, para as dinâmicas, eu sempre falo nas dinâmicas, mas principalmente dentro de cerimônias também, principalmente lá na floresta, eu fui entrando em lugares de tá tudo tão harmônico, tudo tão perfeitinho, assim, de tipo assim, tá num silêncio tão gostoso, de sentir o que é só estar vendo a vida na Terra, assim. E lá eles têm tanto zelo por esse lugar
De tipo, termina a cerimônia e eles caminham com cuidado, com o calcanhar no chão. Tu sabe que eles estão se importando com aquilo que tu tá sentindo de precioso. Então, quando tu vê alguém que não tá fazendo isso, tu começa a saber onde é que a pessoa tá. Uhum. Então, assim, longe de mim dizer que eu sou um curandeiro, né? Enfim, mas eu sou um estudante e eu estudo esse caminho e eu confio nesse estudo, né? Então, uma pessoa que começa a olhar para suas mazelas tão fundo, consegue reconhecer quando isso se manifesta, né? Então, aconteceu muito, sei lá, tipo, quando eu fui passar um tempo lá no sul, lá no Sol da Manhã, né, que é essa comunidade de amigos muito queridos que me ensinam muito sobre a vida e sobre a medicina e sobre esse caminho, né, eu percebia que, tipo, ia lavar uma louça. E aí eu sentia que, tipo, eu ia lavar tudo bonitinho, legal, mesmo que eu não tivesse sujado tudo. E aí, porque eu sei que lá todo mundo dá o seu melhor, independentemente de se tem alguém vendo, se tem alguém controlando e tal. Já aconteceu de eu levar pessoas, amigos meus lá, e deles não lavarem, deles não darem o melhor. Porque nós não estamos acostumados a dar o nosso melhor como sociedade. A gente faz tudo meio nas coxas. Então, quando tu vê alguém dando o melhor, tu aprende. Quando tu vê alguém que não tá dando, tu aprende. E quando tu ouve as queixas de quem não tá dando, tu aprende. Então, tipo assim, eu não diria que eu leio a mente de ninguém, né? Mas, assim, eu diria que talvez eu tive a sorte de entrar em campos muito, 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 muito harmonizados. E de ver como é que as pessoas se comportam num campo muito, 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 muito harmonizado. Uhum. Então, e tipo assim, é inevitável que, tipo, não vai estar harmonizado tudo 100% o tempo inteiro. Então, tipo assim, quando eu falo isso, não é... Eu estive em campos muito harmonizados. Aí, quando cheguei aqui, aí eu vi a bagunça que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, tipo assim, qualquer oscilação que tem, eu sinto. Porque eu sei como é estar me sentindo muito bem. Né? Eu gosto desse estudo. Até tem... A gente tá, nesse episódio, atingindo alguns campos que são paradoxais. Uhum. Isso é muito rico. E esse estudo aí, da percepção do outro, ele é dessas questões paradoxais. Por exemplo, às vezes, uma pessoa ela tem um comportamento harmônico em uma faceta da vida dela. Mas em outra, ela ainda está inconsciente de forma inocente. Por exemplo, uma pessoa muito fina, muito elegante, muito legal, mas na hora do almoço, a louça ficou toda lá suja e largada. Cabe a nós, observadores e participantes desse campo, ao invés de novo, entrar na aversão e no julgamento, pensar o que pode ser feito, como eu posso auxiliar isso, né? Primeiro, uma postura neutra. Eu não julgo, porque eu não sei da história da pessoa, eu não sei nem se foi... Às vezes acontece muito isso. A pessoa julga já, né? Olha lá, a pessoa deixou tudo aquilo lá. E na verdade nem foi aquela pessoa. Olha o que acontece. Quantas vezes, né? Nem foi. Então, é muito cuidado com esse julgamento. E se acontecer, como que a gente pode, ao invés de criar aversão, solucionar? Pensar no positivo de solucionar. Tá bom. Então, preciso comunicar?
preciso passar informação que não foi dada, de repente não sabe da informação. A pessoa não é ruim. A pessoa, às vezes, não é intencionalmente ou inconsequente naquele sentido, mas ela nem tinha essa informação. Então eu convido também a gente olhar esse campo, a gente percebe, mas como a gente colabora com as outras partes que a gente desconhece o mapa mental de cada um que está se movimentando ali. E é legal também porque isso que você trouxe, o exemplo lá do Sol della Manhã, é algo que a gente tentou colocar e cultivar no primeiro coletivo. E aí, quando a gente fez essa transição para a vida casal, parece que a gente afrouxou algumas bordas, assim. Mas eu acho muito legal quando você traz uma questão que é percebido no campo quando existe uma cultura, quando existe um comportamento, quando existe algo ali que está sendo constante, que está ganhando corpo, mesmo que seja invisível, né? Como as regras e tudo mais. Então, isso é muito rico também, né? Porque não tem mentira. Quando você chega, você vai sentir. Principalmente se você estiver num nível refinado, né? De sensibilidade. Alinhamento sempre haverá. Não espere a perfeição também, né? Imagino que lá, por mais que esteja, exemplo, né, dos Shipibos, né? Tem toda uma cultura bem estabelecida, tudo funciona já. Não precisa nem falar, dentro de uma ordem. Não precisa falar, mas eu imagino que também sempre há o alinhamento. Sempre tem coisas, sempre tem desafios, sempre tem... Assim, a gente diz que a novela Mariri tá aí, gente. É tudo uma grande novela Mariri. Mas eu percebo que também, independentemente disso, de ter, né, como tu trouxe, uma questão, um campo da vida bem ordenado, bem alinhado e um outro campo da vida ainda com pontos cegos, eu acho que o que nos cabe é justo oferecer o nosso melhor e na medida que a gente vai sentindo e amadurecendo e aprimorando o nosso campo e as nossas conexões com aquilo que faz sentido pra gente. Perfeito. Por exemplo, nossa, pra mim, cara, a vez que eu entrei nesse lugar de silêncio pós uma cerimônia, por exemplo, de ver que, cara, ele não cantou nada com violão, não tinha nenhuma chacapa, foi só a voz e a fumacinha do cachimbo dele. Aí no final ele deu um tss, tss. Aí deu 2 coisinhas assim no lugar dele, velho, e faz assim, ó. Todo mundo sente, tipo assim, quando eu cheguei nesse lugar, assim, aí ouvindo lá os sons da floresta, tudo escuro, assim, na simpleza, assim, eu falei, cara, eu sempre quis sentir isso. Então, assim, de ver, isso me tocou muito, né? Então, nutrir esse vínculo, né? Nutrir os vínculos que nos tocam, sabendo que dentro de cada vínculo que nos toca, sempre vai ter coisa para lapidar, para melhorar e tudo mais, né? A resposta tá sempre dentro da gente. Aquilo que desconforta e desafia é só olhar pra dentro, né? Isso é um desafio. Quanto mais terapia eu tenho feito, mais eu chego nesse lugar. Mais difícil fica. Fica mais desafiador, mas com mais clareza. E fala assim, olha, tá bom, aconteceu isso, aquilo, tal, mas onde tá ressoando? Como que faz pra não ressoar? Porque o mundo não vai deixar de ser o mundo. Os desafios não vão deixar de acontecer. As pessoas não vão deixar de ser as pessoas. Não dá pra você mudar o outro. Não dá pra exigir que o outro seja diferente naquele sentido. O que eu posso fazer em mim para que isso não se conecte mais nesses receptores que estão abertos por essa infindável programação que tá aqui desde a infância, né? Os traumas e tudo mais. Então, putz, cara, eu sei. Essa é difícil de engolir, né? Sim, mas sabe o que eu sinto também, gente? Que tem esse lugar. Sempre quando alguém me pergunta do que eu sinto de diferente de ayahuasca lá e ayahuasca aqui, é que aqui no Brasil a gente tem. As cerimônias nos trazem muitos insights. Então elas abrem esse lugar da sensibilidade, da consciência e aí fazem a gente perceber que tudo é que é só respirar, que é só deixar ir
e que vem o que vier tá só sendo um espelho, nos ensinando, nos mostrando e tal, tal, tal. Beleza, esse ponto é importantíssimo para nossa sociedade. Mas chega um momento que a gente começa a sentir que isso, tá, eu já entendi isso, tá? Para que eu vou tomar ayahuasca de novo se eu já sei disso, né? E eu sinto que quando a gente chega nesse momento que começa a entrar esses povos antigos, que muitas vezes a ayahuasca era o pilar da união da comunidade deles. Muitas vezes a ayahuasca era a cola para que eles tivessem a fé, né, a força de vontade, a coragem, a confiança, o sonho, que eles acreditassem que vai dar certo. Porque é difícil ser humano, né? E eu sinto que esses povos que sobreviveram tanto tempo, né, e que, nesse caso, manteve a sua tradição muito viva e preservada, os cantos, eles atuam em outro nível, que é um nível mais celular mesmo, de sentir depois que tu faz uma dieta, por exemplo, ou uma ida para a floresta, um tratamento, passa alguns meses e não só tu tem os insights de respira, que o espelho vai acalmar e tudo mais, e não entrar nos gatilhos e tudo mais. É como se eles mudam o teu software mesmo, eles mudam toda a tua programação, eles atuam num nível de programadores mesmo, que muda os teus códigos. E, tipo, do nada, algo não acontece mais na tua vida. Então, isso foi uma das coisas mais legais que aconteceu lá. De perceber esse outro lugar de atuação dos cantos deles. E de entender, o canto cura mesmo. Isso que é o canto. Por isso que eles falam que a ayahuasca não cura, eles dizem lá. O que cura é o canto. Uau. A ayahuasca, ela sensibiliza. Agora, esse canto aqui, que existe essas geometrias, essas formas, esses canãs, né, que esses desenhos, né, isso aqui existe há muito tempo. Isso aqui, né, ele cria caminhos. Ele imprime símbolos, ele imprime mandalas no teu campo, geometrias que te fazem funcionar de outra maneira. Mudam o teu modo de operar. Que bonito. Né? Eu gosto muito da palavra que você usa, que é harmonizar, né? Harmonizar. Nossa, que coisa linda. E assim, você tem mais uma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Eu gosto muito de observar, assim, esses dias eu sei que você tá fora da sua rotina, da sua casa e tudo mais. Você tá num momento de viagem, movimento, expansão. Acordando tarde. Mas assim, eu queria saber mais ou menos, porque assim, eu percebo que hoje em dia você vive do que você ama. Você faz só o que você ama, só o que você gosta ali mesmo. Uhum. E como que é pra você produzir? Como que você enxerga a produtividade? Porque eu sinto que algumas formas que ainda as pessoas veem a produtividade, mas que ainda é nociva. Então, eu queria saber como que é pra você, porque eu sei que você tem bastante espaço, e como que você foi refinando esse lugar, assim, pra hoje em dia você conseguir produzir coisas de altíssima qualidade e, ao mesmo tempo, ter espaço e fazer o que você gosta? Boa. Nossa, difícil essa pergunta. Eu faço o que eu amo. Eu vivo muito feliz com os meus movimentos. E sobre produtividade, eu sinto que é algo que logo, logo a gente já tá entrando num ponto de saturação, né? A gente até tava comentando esses dias que ninguém mais olha Instagram, ninguém mais vê nada, porque todo mundo ensinando alguma coisa e tal, e a gente não tem mais paciência pra isso. Todo mundo quer nos vender alguma coisa, né? E eu sinto que eu cheguei a entrar nesse lugar também, inclusive, pra também ter o meu, né? Então teve uma época que eu tava fazendo muito anúncio para vender um curso que eu tinha, né, de violão e tudo mais. E eu tava caminhando para um lugar que não tava legal, assim. Eu tava olhando, eu não tava satisfeito com aquilo, assim. Tava dando certo. Mas não tava dando certo.
né? Por exemplo, eu percebia que entre ter uma rotina de gravação, por exemplo, de gravar todo dia, pensar num anúncio, pensar numa coisa para ir no perpétuo, aí uma coisa para o lançamento, aí pensar num gatilho para não sei o quê, e aí fazer um vídeo de 3 não sei o quê, que não sei o quê, um vídeo de não sei quantas formas de não sei o quê. Tipo, quando eu dedicava o meu tempo fazendo isso, eu via que algo muito precioso que o silêncio traz estava deixando de ser nutrido. Então, a qualidade da informação, ela precisa de espaço para ser reconhecida, né? E isso foi um insight que começou a vir, e aí eu percebi, cara, em vez de passar um mês fazendo um monte de coisa, gravando um monte de vídeo para entrar 10, 15, 20 alunos num produto que vai me dar, sei lá, vamos falar em números aqui, vai me dar R$6.000. Meu, e se eu simplesmente ligar a câmera do meu celular e falar, gente, tem alguém que quer estudar comigo? Eu gosto de ajudar pessoas e bom, eu tô sentindo aqui, tem esses dias aqui que eu gostaria de abrir um Zoom com vocês. Tem alguém aí que quer estudar junto? Meu, aí eu fiz isso e aí vinha 10 pessoas. Eu quero. Aí tá, então me manda aqui um Pix e aí eu te boto. Sabe, é simples. Sem esforço até, né? Quase. Porque eu comecei a perceber que quem tava lá com 500 mil seguidores e vendendo o curso. Não, porque aqui tu vai aprendendo. Eu vi que a pessoa não tava aqui comigo. Ela tava lá no mundinho dela. Eu falei, cara, se eu quero aprender alguma coisa com alguém, eu quero aprender alguém que de fato esteja olhando pra mim. Transmissão. Que fale, meu, quero te ajudar, tô aqui. Então, isso começou a já desconstruir algo, assim, dentro de mim que foi construído pela nossa própria sociedade moderna, assim, né? Hoje, eu tenho visto, só pra finalizar, eu tenho visto que, por exemplo, eu não tô num momento que eu consigo ainda viver só, por exemplo, do meu dinheiro que entra no Spotify, por exemplo. Né? Então, eu tenho visto que eu preciso de algumas atuações, alguns campos, né? Então, por exemplo, tem os shows, aí daqui a pouco tem uma cerimônia aqui, aí tem esse diário de violão que eu deixei aberto para quem quiser, que é num valor super acessível, só para quem quer estudar, nem fico divulgando isso, quem se interessa sabe que tem. E aí eu tenho percebido que o fazer o que eu gosto, ele tá muito mais direcionado com aonde eu estiver, eu quero que a vida seja reconhecida. Então, onde eu estiver, eu dedico energia vital para que nós estejamos presentes. Aonde quer que eu vá, essa é a minha única missão. É não deixar que a distração tome conta e, de fato, ser ali, estar constantemente lembrando, relembrando. Estamos aqui, somos um só, vamos que vamos, estamos juntos. Uhum. Quando eu fico lembrando isso, eu sinto que naturalmente surge a oportunidade de dar uma aula aqui, de fazer um show ali. As pessoas sentem o faro da vida. Então, não é a propaganda do que eu faço que convence as pessoas, mas é a quantidade de vida que eu tô dedicando para compartilhar a vida mesmo. A quantidade de tempo que eu gasto no meu dia a dia para simplesmente me manter aqui. Uhum. Isso, para mim, é a abundância, é isso que faz eu estar conseguindo fazer o que eu amo. Se nutrir de vida, né? E é legal também porque você tocou num ponto que eu acho que é importante. Porque não é só, eu vou ficar aqui nutrindo de vida e esperar as coisas acontecerem. Mas você faz o papel também de manifestar, de colocar no campo. Olha, pessoal, estamos fazendo isso. Estou fazendo isso. E não é também de um lugar de tipo assim, eu preciso fazer isso para ter isso. Sim. Isso eu sinto que cada vez mais está mostrando pra gente
né, pra caminhada minha e do Lucas, que o caminho ele vai se fazendo conforme eu vou manifestando, eu faço isso, ou eu gosto de fazer isso, ou a gente começou a fazer isso aqui em casa e de repente começou a chegar uma galera e agora a gente vai expandir, vai para um lugar maior, porque gerou uma necessidade, mas não porque vamos fazer grandão, vamos fazer com uma galera, porque aí vai dar certo e a gente vai ganhar bastante dinheiro. É outro ritmo. É um trenzinho que vai indo, né? É um trenzinho que vai indo. Esse assunto dá pano pra manga, porque são momentos, são missões. Eu vejo que tudo tem seu espaço, desde que seja consciente, verdadeiro e venha do entusiasmo do coração. Às vezes tem projetos gigantes que estão fazendo aí, e se não fosse aquele movimento ousado, também não aconteceria. Então tá cada um fazendo o seu, né, no seu lugar, na verdade. E aí a gente vai observando como a gente se sente na vida, feliz ou não, né? Como estamos. E às vezes tudo bem também se precisar mudar a rota, se precisar mudar o nome. Refinando. Uma coisa importante que tu falou disso, porque assim, não é querendo desmerecer nenhum projeto grande, de maneira alguma. É de tipo assim, no lugar que eu estou, exato, esse entendimento essa maneira de operar é o que faz eu conseguir estar fluindo dessa maneira. Daqui a pouco, se eu tiver, tipo, grandão, uma estouradaço, legal, vai ser outra coisa. A minha resposta pra ti vai ser outra. Que tem a ver com a frase lá do começo que você falou do seu amigo, que tudo que começa pequeno tem grande chance de ser grande. Exatamente. Olha aí. E tem um violão ali. E não podemos acabar esse episódio sem uma canção. Tu diz, eu achei que não ia rolar. Se você quiser. Porque eu não sei nem com essa cadeira como é que vamos fazer. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Olha aí, a galera tá ansiosa. O que vocês dizem, gente, pra nós cantar aqui? Você quer cantar o devagarinho? Se quiser fazer uma versão reduzida ou tocar ela mesmo, sente aí. Se quiser cantar alguma música nova também. Veja aí, eu dei uma sugestão, mas tá aberto. Rapaz. O que o João quer? O que o João tá sentindo desse campo aqui, rapaz, desse papo? O João tá sentindo, na real, verdadeira mesmo, verdade de não mesmo. Tocar. Eu senti que a gente botou uma cerejinha no bolo então, tá bonita. E aí, minha vontade mesmo era a gente fechar esse podcast e gravar outro na sequência. Eu tô com muita vontade de falar, gente. Muito bom. Deixa a galera aí com essa vontade. Mas eu vou fazer assim, então, só um trechinho da canção nova que acabou de sair. Já fazendo essa ponte, esse convite para escutar lá, Aprendendo Nessa Escola, já disponível no Spotify, já disponível no YouTube. Vai lá, ouve a música, vê a capa da música, da canção, do single. E coloca lá o que você entendeu, que simbologia que você viu. É muito legal. Tem uma história nessa capa. Tem uma história. Tá diferente. E essa canção é justo esse grito desse ato de se humildar perante a vida e de assumir, tá bom, vida, eu não sei nada. Me ensina, me guia, né? E é uma redenção, assim. E, ao mesmo tempo, também é uma chamada de presença. Porque... Bom, eu vou cantar e a gente vai sentir, né? Mas, enfim, ela marca um momento, né? Um momento de... É a primeira vez, por exemplo, que eu coloco guitarras na minha canção. É a primeira vez que eu coloco baterias. É a primeira vez que eu coloco, tipo, 3 vozes juntas, navegando, abrindo voz. E foi tudo intuitivo, essas gravações também. Então, eu sinto que é um novo conceito que tá vindo dentro desse trabalho, que tá se apresentando para além do personagem dourado e celestial e simplesmente o Joãozinho, o João Gabriel, cantando ali pra vida, no seu íntimo, uma oração. Tá bom o som aí? Vai lá. Vou fazer só um trechinho aqui pra vocês. Cantando pra natureza, cantando pra se curar, canto pra existir, cantando pra relembrar, cantando pra
natureza que envolve tudo à minha volta, que é tudo aqui de dentro, aprendendo nessa escola, cantando pra natureza, pra aprender mais sobre mim, pra entender mais de você e harmonizar tudo aqui. Natureza, natureza, me ensina sempre a caminhar. Natureza, natureza, me ensina a estar na terra. Natureza, natureza, me ensina sempre a caminhar. Natureza, na pureza, me ensina a estar na terra. Gratidão. Gratidão. É bom que toca ao vivo, porque aí o YouTube não fala que tem, não corta a gente. É porque a música é sua e tá ao vivo. E a gente pode ilustrar esse episódio muito bom, esse papo profundo. Foi muito legal. Às vezes esses dias a gente tava realmente num movimento intenso aqui, mas a gente esquece o quanto que é bom a gente parar pra trocar uma ideia assim, né? E por isso que eu gosto muito desses momentos que a gente tem no podcast, que a gente pode falar sobre a vida. Digamos que a vida é uma organização pra gente fazer o podcast, porque é aqui que rola, né? É aqui que acontece de fato as coisas. Sim. Que bom que temos aí pessoas escutando, pessoas assistindo, e estamos crescendo cada vez mais. Os feedbacks, os comentários sempre nos motivam, nos alegram muito, seja críticas construtivas, qualquer tipo de salve aí pra gente. Gratidão por todos que nos acompanham, que ficaram aqui até agora. E João, como que o pessoal te encontra? Também tem a questão que você mudou seu Spotify, né? Segue ele lá agora. Agora, meu Spotify, ele tá como João Gabriel, né? Se tu botar ali, ele já vai... Provavelmente, acho que tem mais 2 João Gabriel lá. Mas tu vai conseguir reconhecer esse cabeção aqui. E Instagram tá joãogabriel.music. No YouTube, se botar também joãogabriel.música, tu encontra. Quem quer, consegue achar, né? Consegue, é verdade. Vai estar na descrição, vai estar tudo aí pro pessoal acessar. Segue lá pra popular, tem muitas canções vindo agora também. Boa. Então, fiquem atentos que tem muitos lançamentos. Tem muitos lançamentos chegando por aí, vindo dessa leva de canções que fazem a gente prestar atenção. Canções para prestar atenção. Eu sinto que isso, nesse momento da nossa vida, da humanidade, acho que o que a gente mais precisa é prestar atenção, porque a nossa atenção é que está sendo disputada, né, por todos. Então, quanto mais atento a gente está no nosso centro, no nosso corpo, no nosso campo, nos nossos sentidos, mais a gente percebe para que a gente está dando vida, para quem que a gente está dando vida. Então, que possa ser... E a gente vai dar vida, porque a gente está aqui para compartilhar a vida. E então, que a gente possa dar vida para as pessoas que também nos dão vida e nos nutrem também desse mesmo carinho que a gente quer ofertar para o mundo, né? Maravilhoso. Ihu! Gratidão. Coisa linda. Gratidão, João. Querido. Muito legal. Até a próxima, Até mais, pessoal. família. Tchau.